Após discurso polémico na segunda-feira, a Presidente da Comissão Europeia destacou o compromisso do Bloco com o direito internacional. O Comissário Europeu insta os Estados-membros a reduzirem os impostos sobre a eletricidade devido ao conflito no Médio Oriente. A Agência Internacional de Energia aceita libertar 400 milhões de barris de petróleo da sua reserva devido à guerra no Irão. Estados Unidos investigam a alegada utilização da plataforma de criptomoedas Binance pelo Irão para contornar sanções e financiar organizações terroristas. Ursula von der Leyen destacou o compromisso da União Europeia com o direito internacional e o sistema multilateral. Estas declarações, proferidas na quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, vêm 2 dias depois de ter causado controvérsia ao declarar que o Bloco dos 27 já não pode ser o guardião da velha ordem mundial e de um mundo que desapareceu e não voltará. Seeing the world as it is in no way diminishes our determination to fight for the world as we want it. The European Union was founded as a peace project. Our unwavering commitment to the pursuit of peace, to the principles of the UN Charter and to international law are as central today as they were at our creation, and we will always uphold these principles. O discurso de von der Leyen na segunda-feira foi recebido de forma mista. Os defensores da Presidente da Comissão Europeia afirmaram que se tratava de uma dose muito necessária de realpolitik, mas os críticos afirmaram que tal poderia levar os europeus a fecharem os olhos às violações legais. A reação foi particularmente intensa em Espanha, onde o governo socialista do primeiro-ministro Sánchez repreendeu publicamente a Presidente da Comissão Europeia. O contexto da guerra no Médio Oriente, que dividiu profundamente as capitais europeias e deu origem a acusações de que as atividades diplomáticas de von der Leyen a levaram a ultrapassar o seu mandato, intensificou ainda mais a controvérsia. O Comissário Europeu para a Energia instou os países a reduzir os impostos sobre a eletricidade o mais rapidamente possível. Isto para fazer face aos aumentos dos preços da energia devido à guerra no Médio Oriente. Of course, there is a very clear concern for us that the prices are too high for our citizens and our industry. We've sent a very clear signal to the member states of the Union. We recommend that you lower the taxes on electricity. That would make it easier for your industry to compete. It will make it easier for your citizens. Dan Horahansen afirmou que o aumento dos preços globais da energia devido ao conflito mostra que a União deve afastar-se dos combustíveis fósseis e salientou que a transição ecológica ajudaria a reduzir os preços, a descarbonizar e a melhorar a segurança energética. No entanto, disse que a situação não é tão grave como em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou a invasão em larga escala da Ucrânia. Numa videoconferência na quarta-feira com os líderes do G7 sobre a guerra no Médio Oriente, o presidente francês reconheceu que as capacidades militares do Irão tinham sido enfraquecidas, mas não totalmente eliminadas. Il y a déjà aujourd'hui des dommages considérables qui ont été portés aux capacités balistiques, militaires de l'Iran. L'Iran néanmoins continue d'agresser plusieurs pays de la région. Et donc ces capacités ne sont pas réduites à zéro. Os líderes do G7 também discutiram a situação no Estreito de Hormuz e a possibilidade de Teherão colocar minas nesta estreita passagem marítima. Emmanuel Macron disse não ter provas de que isso estivesse a acontecer. Je n'en ai pas la confirmation, ni par des services partenaires, ni par nos propres services. Os Estados Unidos anunciaram ter destruído 16 navios iranianos capazes de lançar minas. A minagem do estreito teria consequências graves para o comércio, já que cerca de 20% do petróleo mundial passa por esta zona marítima. A Agência Internacional de Energia informou que os países membros concordaram em libertar 400 milhões de barris de petróleo da sua reserva em resposta à guerra no Irão. Será a maior distribuição de emergência da sua história. This is a major action aiming to alleviate the immediate impacts of the disruption
in markets. But, to be clear, the most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. A decisão visa reduzir os preços do petróleo devido ao conflito no Médio Oriente. O Irão suspendeu o trânsito de carga pelo Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 de todo o petróleo transportado do Golfo Pérsico para o Oceano Índico. Japão, Alemanha e Áustria tinham já anunciado que também se preparavam para libertar parte das suas reservas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a investigar o alegado uso da plataforma Binance pelo Irão para contornar as sanções dos Estados Unidos e fornecer apoio financeiro a organizações terroristas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, como os militantes Houthis no Iémen. A Binance, a maior plataforma de criptomoeda do mundo, negou ter realizado transações com qualquer entidade sancionada. O fundador, Changpeng Zhao, recebeu um indulto presidencial de Donald Trump em outubro. Zhao declarou-se culpado em 2023 por violar sanções e leis bancárias dos Estados Unidos, resultando numa multa recorde de 3,7 mil milhões de euros e a exigência de supervisão contínua dos Estados Unidos. O timing da investigação do Departamento de Justiça coincide com o reforço dos esforços para desmantelar as redes de financiamento ligadas ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Os Estados Unidos garantem ter destruído 16 navios lança-minas no Estreito de Hormuz. Os ataques aconteceram depois de relatos de que o Irão estava a minar esta passagem marítima responsável por 1/5 do comércio mundial de petróleo e gás. O presidente norte-americano Donald Trump já tinha ameaçado lançar uma ofensiva militar sem precedentes se a República Islâmica continuasse a usar a via navegável para desestabilizar ainda mais os mercados globais de energia. Na terça-feira, deputados iranianos alertaram que o Estreito de Hormuz será paz e prosperidade para todos, mas que também se pode tornar um local de punição para aqueles a quem chamaram belicistas. As investidas de Washington na noite de terça-feira encerraram o 11º dia da guerra, que residentes de Teherão descreveram como o mais intenso até agora. As forças israelitas atacaram vários alvos em território iraniano para reduzir a capacidade operacional do aparelho militar do regime dos Ayatollahs. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que o Irão continuará a ser atacado pelo tempo que for necessário, até que deixe de representar uma ameaça para o Estado hebraico. Ao mesmo tempo, prosseguem as operações em grande escala no vizinho Líbano contra alvos que, segundo os militares israelitas, estão ligados ao grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão. Teherão continua a retaliar com salvas de drones e mísseis lançados contra Israel e os países vizinhos do Golfo Pérsico que acolhem bases americanas. Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait relataram ter interceptado projéteis. Em várias cidades israelitas, incluindo Tel Aviv, continuam a ouvir sirenes que indicam ataques aéreos. As forças de defesa de Israel dão conta de constantes explosões. Chuva tóxica caiu sobre o Irão no fim de semana depois de os Estados Unidos e Israel terem atingido instalações petrolíferas no país. No local, as pessoas relataram dificuldades para respirar e ardor nos olhos e na garganta. Mas os riscos a longo prazo podem incluir cancro, complicações do parto, doenças cardíacas e neurológicas. Na segunda-feira, uma espessa nuvem de fumo pairou sobre Teherão após uma investida que visou uma refinaria de petróleo. As explosões levaram à libertação de uma quantidade significativa de produtos tóxicos que podem infiltrar-se nos cursos de água. As autoridades ambientais do Irão pediram às populações para permanecerem em casa. Após 6 dias de perturbação no espaço aéreo devido ao conflito no Médio Oriente, as companhias aéreas continuam a reagir procurando soluções. A Emirates já anunciou que espera retomar a capacidade total de voos nos próximos dias após a reabertura parcial do espaço aéreo regional nos Emirados Árabes Unidos. Já a British Airways reduziu temporariamente os seus serviços em toda a região.
A companhia aérea britânica cancelou todos os voos de e para Oman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv até ao final deste mês e os serviços para Abu Dhabi foram cancelados até ao final deste ano. Já a Qatar Airways continua a oferecer serviços limitados de repatriamento de e para Doha após a autorização de corredores aéreos temporários pelas autoridades competentes. As operações de voo da Gulf Air permanecem temporariamente suspensas e a companhia aérea retomará os serviços assim que as autoridades confirmarem a reabertura segura do espaço aéreo afetado. Espanha pretende introduzir uma nova ferramenta concebida para medir o discurso de ódio nas plataformas digitais, confirmou o presidente do governo espanhol na quarta-feira. No lançamento da ODI, Pedro Sánchez explicou que este é um sistema concebido para analisar como as mensagens de ódio se propagam nas redes sociais e para avaliar o papel dos algoritmos na amplificação de conteúdos polarizadores. A ferramenta visa gerar indicadores para acompanhar a evolução do discurso de ódio online, identificar padrões de propagação e compreender melhor como certas dinâmicas das plataformas contribuem para a polarização. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia governamental mais ampla que visa melhorar a supervisão das empresas de redes sociais e reforçar a segurança na internet, especialmente para menores. No início de fevereiro, Sánchez anunciou a intenção de proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, uma medida que obrigaria as plataformas a implementar sistemas mais rigorosos de verificação de idade. No entanto, a Comissão Europeia alertou recentemente os Estados-membros que as medidas para controlar as redes sociais não devem ir além do quadro comum da União Europeia.